Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, que você possa estar desfrutando de mais uma aula do nosso estudo bíblico, ok? Nós vamos falar sobre a aula número 7 e eu queria deixar alguns créditos para vocês aí, ok? Mas antes disso eu vou compartilhar a minha tela e com a minha tela compartilhada nós vamos dar andamento aos créditos e o decorrer da aula, ok? Que você venha desfrutar deste momento. Muito bem. Ok, então compartilhando da minha tela aí com vocês, tá? Nós queremos deixar os créditos, como eu havia dito antes, para o Ministério de Ensino da nossa comunidade, Evangélica Casa de Oração, tá? Que tem nos proporcionado esse estudo bíblico e tem nos apoiado dia a dia a concretizar mais uma etapa pensando no ID, o pregar o Evangelho, o compartilhar da palavra. E um tema muito atual e muito interessante que nós temos vivenciado dia a dia. A revista que nós estamos utilizando, tá? Vem os créditos também à Editora Cristã Evangélica, que tem nos abençoado e tem nos apoiado nesse novo desafio. Nós estamos utilizando a apostila de Elias e Eliseu, Homens de Ação, e nós vamos estar falando sobre a lição número 7. O tema da nossa lição é Elias, um crente deprimido. Tá? Então, o texto básico está em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 1 ao 18. O texto devocional é Salmo 139, de 1 a 12. E o versículo-chave está em Salmo 4, 1, 10. Na angústia que tens me aliviado, tens misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ok? Então, nós alinhando algo sobre o estudo, tá? Eu queria discorrer com você e chegar em alguns denominadores para que a gente consiga prosseguir com segurança, ok? Então, quem foi Elias, né? Na verdade, Elias ele foi um profeta que foi conhecido por ter realizado grandes efeitos em nome do Senhor, além da forma peculiar em que foi arrebatado também. Elias ele se manteve fiel a Deus e sendo uma referência contra a idolatria ao Deus Baal, em defesa ao culto ao Deus de Israel. Bom, e quando começa a sua história e quando foi? A história começa aproximadamente em 900 a.C. E Elias, na verdade, ele significa o Senhor é meu Deus, Jeová é o meu Deus. Então, isso é muito claro, pensando naquilo que Elias tinha como proposta, tá? E aí, trazendo a reflexão, o tema da nossa aula, como eu falei, é muito atual. E aí eu queria ver alguns aspectos daquilo que aconteceu com Elias. Então, fazendo alguns alinhamentos do estudo, nós vamos ver que a depressão nada mais é do que aquilo que Elias passou pensando em alguns sintomas relacionados e aquilo que afligia ele, né? Eu vou pensar que nada mais é do que algo que vai estar diminuindo o nível, trazendo enfraquecimento, trazendo um abatimento físico, moral, tá? Um chateamento. Tá? E essa depressão ela pode ser atmosférica, tá? Pensando em países temperados e na área ciclônica. A depressão mental ela vem através de uma perturbação mental caracterizada pela ansiedade e pela melancolia, né? Pô, tá muito difícil, como que eu vou avançar, né? Não tenho mais motivação nenhuma, e tem aquela depressão nervosa, onde eu tenho um estado patológico de sofrimento psíquico, assinalado por um abaixamento e um sofrimento de valor pessoal, tá? Por alguns pessimismos e por uma inapetência à face à vida, ok? E aí, pensando com esse cenário, eu queria dar a introdução à nossa aula, tá?
Então, quando nós falamos a introdução, eu quero lembrar para vocês que quando nós lemos 1 Reis, ali do verso 1 até o 18, ele fala sobre esse homem, sobre a retaliação que ele passou, porque ele era um homem chamado e ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um grande profeta onde amava a Deus, onde tinha uma intimidade com Deus. E a partir do momento que você tem esse amor, você tem esse link, você tem algo que o Senhor te expressa e coloca dentro do teu coração, muitas coisas vêm como revelação. Isso pode atrair a vingança e o olhar de pessoas más. Tá? E não aconteceu. Isso, na verdade, isso não foi diferente do que acontece nos dias atuais conosco, né? Pensando que existia um rei, né? E esse rei se chamava Baal, e ele queria forçar que as pessoas realmente não adorassem o Deus de Israel e adorassem a ele. Existia a rainha, que ela foi uma mulher que foi usada por Satanás, né? E onde ela, através de algumas iniciativas, ela tentou destruir todos os profetas e principalmente Elias. Então, ela tentou barrar, tentou parar, tentou fazer com que muitas pessoas se prostrassem diante do esposo dela, Baal, mas acabou caindo por terra todo esse plano. Tá? Então, Elias ele se assentou debaixo de um zimbro, de um pé de zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, eu não aguento mais. Existia um sofrimento ali. E tudo aquilo que acontecia, aquilo deixou ele muito apático, muito triste, onde ele não acreditava que poderia ter algo diferente, uma sobrevida para ele. E aí, eis que ele recebeu uma visita, e veio a palavra do Senhor e disse: olha, que fazes aqui, Elias? E aí ele se apresentou com um desânimo profundo, com uma tristeza profunda, mas nesses cenários, tanto de desânimo, de tristeza, nós entendemos que veio um acolhimento, veio a mão forte de Deus sobre Elias, trazendo talvez uma resposta para tudo aquilo que ele estava passando, por tudo aquilo que ele tinha se inconformado, né? Se inconformado em diversos aspectos de não entender por que tudo aquilo que passava, por que tanta revolta, né? Por que tanta idolatria, por que tanta mentira, né? E desta forma ele teve uma saída. E aí, pensando na depressão, a gente vai entender que ela não respeita. E é assim que tem acontecido com a minha e com a tua vida. A depressão, ela avança, independente de qual seja a idade. Então, ela não respeita as idades. Não, mas eu estou na transição entre criança e adolescente. Eu estou na transição entre adolescência e juventude. Eu estou na transição entre a juventude e a meia-idade. Eu estou na transição entre a meia-idade e até a terceira idade, mas ela não respeita, independente de qual seja o cenário. Nós devemos entender que existe um propósito, e esse propósito é que tem que ser cumprido. Bom, se ela não respeita a idade, ela não respeita a classe social. Isso não é privilégio para aquele que tem muito ou para aquele que tem pouco. Ela não respeita a etnia. Nós estamos colocando aqui em prática, mas qual é o tipo, qual que é a sua cor, né? Qual que é a sua etnia? Ela não respeita fronteiras. Não, mas isso está acontecendo aqui porque eu estou no Brasil, o Brasil está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, muito roubo. Ela não respeita. Né? Nós vemos aí diversas pessoas, né, onde tem uma depressão profunda, onde aumenta a mortalidade dia a dia, talvez seja um dos maiores diagnósticos onde nós podemos trazer maior risco de mortalidade. Tá? E ao mesmo tempo ela não respeitou Elias. Elias era um profeta, ele era um homem de Deus, ele era um homem temente a Deus, onde ele colocava Deus acima de todas as coisas. Mas apesar daquele reino, né, muitas pessoas foram levados a não adorar ao Deus vivo, e sim adorar e se prostrar a Baal. Né? Através de um engano, né? Elias ficou muito decepcionado. Elias ficou muito triste.
E aí eu queria mostrar para vocês um pouco sobre Elias, falar um pouquinho sobre a depressão. Tá? E aí Elias ele teve algumas interfaces, né, onde ele teve esses sintomas de depressão. E esses sintomas de depressão ele levou a um sentimento de fracasso, de solidão, de cansaço. Ele se sentiu fadigado e com alguns medos também, que acabaram indicando. Tá? Ao mesmo tempo, se nós formos avaliar os resultados após a vitória de todos os profetas, mas mesmo assim ele se sentiu fracassado. Existia algumas coisas que poderiam correlacionar com a atitude de Elias, mas ele mesmo, depois de todos esses acontecimentos, ele verificou que realmente Acabe, tá, e Jezabel continuavam muito mais ímpios. Eles não colocaram crédito, mesmo assim, depois de toda a revolta e de tudo aquilo que Deus fez. Não, vai existir salvação, vai existir arrependimento, mas não houve o arrependimento. Tá? Ao mesmo tempo, né, ele teve uma solidão, né? E esta solidão, na verdade, nele provocou o quê? Algo que veio abandonado e somente ele permaneceu fiel. Ele recuou, ele saiu de cena e ele se permaneceu fiel. Mas mesmo assim ele sentiu-se solitário. E esse desalento, né? Esse desalento nada mais é do que ele tomou agora ao Senhor na minha alma, tá? E Elias pediu até mesmo para morrer. Mas lembre-se que eu falei para vocês há uns minutos anteriores que quando ele teve sentimento de morte, né, o Senhor ele veio e perguntou: olha, Elias, o que está acontecendo com você? Eu quero lembrar para você que o Senhor ele é muito cirúrgico em algumas atitudes e ele conhece o intuito, conhece os nossos corações e ele sempre traz uma resposta para as nossas vidas. E para Elias não foi diferente. E qual foi a primeira atitude de Elias para se recuperar? Tá? Ele deitou e ele dormiu. Talvez nos dias atuais você vai falar: pô, mas ele se resguardou, ele deitou, ele dormiu, ele não deu sinal de vida. Às vezes se faz necessário nós descansarmos. Talvez nós precisamos descansarmos, né? Nós precisamos descansar para que nós tenhamos uma nova estratégia, para que nós recuperamos o nosso fôlego e para que nós possamos avançar. Se a gente entender todo esse contexto de Elias, nós vamos ver que houve uma inveja muito grande sobre a vida dele. E se nós entendemos aquilo que a palavra fala, né, que a partir do momento que nós entendemos e nós conhecemos a verdade liberta. Elias ele acreditava e ele acreditou num Deus vivo, num Deus que libertou aquele povo, um Deus que viu pessoas prostradas a Baal, mas que depois reconheceu que o único Deus vivo é o nosso Deus poderoso. Em alguns aspectos nós acabamos tendo algumas atitudes, talvez como Elias, e talvez nesse momento conturbado que ele passou, né, nós acabamos nos concentrando nos fatos, tá? E não nos sentimentos. Então nós precisamos ter esse feeling e essa destreza em entender os fatos e os sentimentos. E aí vem outros sentimentos relacionados àquilo que conheceu, aquilo que aconteceu com Elias. Tá? Mas eu queria compartilhar com vocês 4 fatores da depressão de Elias.
Elias, ele sentiu-se fracassado. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Reis 19:4, vai dizer sobre isso. E outra referência também é 1 Reis 18:39. Talvez ele poderia se sentir fracassado porque ele não teve uma resposta imediata. Mas existia sempre uma estratégia. E aquilo que é estratégico para Deus talvez não seja respostas imediatas para os homens. Mas ele se sentiu fracassado. Ele se sentiu só. Tá? 1 Reis 19, do 10 ao 4, 2 Timóteo 14, 16 e Isaías 63, 3. Talvez esta solidão vai trazer algo que possa renovar a vida dele, né? Trazer a memória, né? Se eu ler para você e for buscar lá em 2 Timóteo 4,16, vai dizer assim, que essa foi a experiência que o próprio Senhor Jesus teve ali no Getsêmani, como Isaías tinha profetizado. Tá? O largar e o pisei sozinho, e os povos de nenhum homem se achavam comigo. Essa foi uma das maiores experiências de Jesus. Elias, ele se sentiu também cansado. E, ao mesmo tempo, ele também enfrentou um perigo físico. Talvez os sintomas da depressão ele pode não só debilitar a sua mente, inicialmente debilita a sua mente, mas ele debilita também o seu estado físico. E essas estratégias que nós temos que ter, porque nós devemos ter muitas estratégias, e quando nós pensamos em algumas coisas relacionadas à própria comparação. Quando nós chegamos nesse estágio, né, talvez crítico, grave, da depressão, nós vamos entender que nós queremos comparar a nossa fraqueza com a fortaleza, com a força do outro. E nós vamos ver que se comparar sempre a nossa fraqueza com a fortaleza, a força do outro, nós vamos sempre estar em desvantagem. E era isso que Elias falava. Era isso que Elias inicialmente sentiu. Mas a partir do momento que ele recebeu a visita, ele entendeu quais eram as estratégias de Deus para a vida dele e para a vida daquela nação, onde existia um propósito dele como profeta, resgatar ali algo daquela nação. Nós podemos entender que se ele comparasse fraqueza com fraqueza, ele ia ver que a fraqueza dele, estando em Deus, era a fortaleza. E nós queremos entender que assim, você pode estar num estado depressivo, mas a partir do momento que você entende que esta é a sua fraqueza, e você compara com a fraqueza de outras pessoas, e você entender que o seguro, né, o socorro bem presente na hora da angústia é Jesus, você se torna muito forte. E aí, como que nós vamos definir isso? Né? E agora? E aí a palavra do Senhor em Mateus 11, 28 a 30 diz assim, olha, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, um renovo. E como Deus tratou Elias, como Deus resgatou a vida de Elias. Isso é muito importante entender. Tá? Então, assim, Deus ele fez uma revelação a Elias. Deus revelou que no meio do povo de Israel havia 7.000 pessoas que não haviam se curvado a Baal. E isso trouxe algo muito benéfico. Ele começou a ter credibilidade. Falou, não, existe um povo que ainda não se curva diante de Baal, mas porque acredita no Deus vivo. Tá? E aí, afinal, nós tivemos algumas respostas. Quando o crente, né, quando o cristão, ele fica deprimido, desanimado, ele precisa de ter uma nova visão dada por Jesus e precisa ser encorajado a prosseguir, né? Nós precisamos ter um auxílio durante as nossas atividades ministeriais, atividades profissionais, atividades matrimoniais.
E o diabo, ele tem trabalhado em diversas áreas das nossas vidas, trazendo algo que possa trazer um fracasso para as nossas vidas, mas nós devemos nos posicionar e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Outra estratégia também que Deus utilizou para tratar Elias, tá? Ele deu uma ordem a Elias depois de restaurar as suas forças. Deus mandou que Elias retornasse ao trabalho. Falou assim, é o seguinte, agora é hora de você erguer a cabeça, agora é hora de você voltar para o teu caminho. Então, assim, meu irmão, neste momento triste, da mesma forma que aconteceu com Elias, recalcule a rota. Tá? Recalcule, volte para o caminho, volte para o trabalho que o Senhor vai contemplar as nossas vidas diante dessa situação, ok? E aí, voltando a alguns resultados daquilo que Deus colocou na vida de Elias. Esses resultados foi ter uma visão restaurada, uma vocação renovada e o retorno às suas atividades. Isso foi um divisor de águas para a vida de Elias. Mas nós devemos, neste momento, até mesmo para fazer um fechamento, né? Você vai ver que depois de toda essa trajetória, né, do próprio resgate de Deus para a vida de Elias, né, Deus deu algo muito precioso na vida de Elias. Tá? Elias antes tinha um servo e agora ele tem um colega, tá? Que é Eliseu, que vai começar a andar com ele. Tá? Elias descobriu que não estava sozinho, porque o Senhor, em todo o tempo, diante da palavra de conforto, ele diz que ele protegeu e ele conservou, ele preparou pessoas para estar com ele ali guerreando contra Baal, e pessoas que não se curvaram, e ele talvez não tinha entendido, mas Deus revelou a vida de Elias. E isso é muito importante para que a gente venha ter um desfecho final para a nossa lição. Então, eu tenho características de uma saúde restaurada. Nós devemos confiar muito naquilo que Deus coloca para as nossas vidas. Nós devemos nos desafiar dia a dia e não fraquejar. Tá? Nós devemos ser mais ousados e nós devemos ser renovados pelaquilo que a palavra diz que nós somos. Amém? Tá? E uma conclusão rápida. O Senhor diz assim para Elias, volta ao teu caminho, ainda que há muito serviço para fazer o Senhor, apesar das dificuldades, lutas, desânimos e até às vezes o desespero. Vamos voltar restaurados e com uma nova visão daquilo que o Senhor quer fazer por meio de nós. Amém? Que o Senhor possa trazer a resposta para a tua vida. Que da mesma forma que Elias, ele foi confrontado. Elias passou talvez por um período pesado de depressão, mas o Senhor quer trazer o renovo para a tua vida. Que você seja abençoado com essa aula, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.